Retomando as atividades, então, para falarmos sobre a inteligência e as operações no combate ao crime. Convido todos a ocuparem seus lugares para darmos início, então, a este painel. Em um primeiro momento, chamo os moderadores deste painel, o chefe do Centro de Inteligência da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Pedro Luiz Souza Lopes, claro, com uma salva de palmas. Na sequência, o delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, Dr. Ulisses Gabriel. Agora convidamos os palestrantes do painel para subirem ao palco, o diretor-geral da Polícia Penal do Estado de São Paulo, Rodrigo Santos Andrade. O subsecretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, escritor, Tenente-Coronel Maurílio Nunes da Conceição. E por último, que já está a caminho, o promotor de Justiça de São Paulo, Leonardo Leonel Romanelli. Coronel, doutor Ulisses, a palavra está com os senhores. Lembrando que o painel terá duração de 2 horas e agora sim, senhores, podem usar o fone de ouvido. Tanto os convidados, os nossos painelistas, quanto quem vai assistir a palestra. Bom evento para todos. Bom, boa tarde a todos. É um prazer e uma honra muito grande poder participar e dividir com os senhores essa oportunidade de ouvir um debate qualificado sobre um tema que para nós é caro e muito urgente. Nós vamos estar aqui com um painel formado por profissionais com experiência consolidada, cada um na sua área, mas todos em comum preocupações e de uma devoção destacada para a atividade de inteligência. A ideia nossa aqui, como moderador, na verdade, é apenas tentar conduzir de uma forma que a interação com o público e o que for dito por cada um dos painelistas seja aproveitado da melhor forma possível. Obviamente, as perguntas que nós vamos fazer e vamos ouvir do público têm a ver com a carga de experiência minha e do outro moderador, que é o delegado-geral de Santa Catarina. Então, sem mais delongas, eu vou fazer uma apresentação muito rápida dos palestrantes. Eu vou passar a palavra, mas só eu vou passar a palavra para o doutor delegado-geral da Polícia de Santa Catarina, mas nós temos representantes do Ministério Público de São Paulo, um representante da Polícia Penal, diretor-geral da Polícia Penal aqui de São Paulo, e o subsecretário de Segurança do Rio de Janeiro, que acabou de me alertar que a informação que eu coletei na internet estava errada. Ele é coronel muito mais antigo que eu, mas muito. Não consigo ver no retrovisor, não me vê no retrovisor. Perdão, comandante. Passo a palavra para o outro moderador, então. Boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui na COP Internacional, debatendo algumas temáticas, em especial a temática de inteligência. Já tivemos em um podcast com o Coronel Nunes, tratando da interoperabilidade entre as forças e também a situação envolvendo o uso da inteligência policial e da tecnologia para que as polícias e a segurança pública nacional passe a ser uma referência mundial. E a partir dessa temática nós discutimos algo muito importante entre os estados do Sul e do Sudeste, que é um sistema integrado de segurança pública, visando cada vez mais essa integração entre os estados em razão de que o crime não tem divisas, não tem fronteiras e automaticamente nós precisamos ter as informações de cada um desses estados na palma da mão. Então essa é uma das propostas que nós temos para o sistema de segurança pública do Sul e do Sudeste, além de buscarmos as informações direto da fonte de cada um dos estados, nós termos na palma da mão, no celular, essa possibilidade de consulta. E automaticamente levando em consideração não só a Polícia Civil, as polícias científicas, a Polícia Militar, mas as polícias penais, o Ministério Público e o Poder Judiciário, uma vez que a persecução penal ela é composta desde a prática do crime até o fim do cumprimento da pena por parte do criminoso. Então o Estado fica vinculado a um criminoso durante muito tempo, em razão
da prática criminosa. E aí nós precisamos nos integrar cada vez mais. E a inteligência policial e as operações no combate ao crime são essenciais. É um prazer estar aqui com cada um de vocês. Acredito que teremos aí uma grande discussão referente às ações de inteligência no combate ao crime organizado. Muito obrigado, Coronel Pedro, pelo início das falas. Estaremos aqui tentando brindá-los com a melhor discussão possível. Pela ordem, então, passamos a palavra ao senhor Rodrigo Santos Andrade, diretor-geral da Polícia Penal. Ele é diretor-geral da Polícia Penal, mas todos nós sabemos que ele se consolidou em segurança pública como especialista em inteligência policial em ambiente penitenciário. Muito obrigado. Obrigado. Aqui eu agradeço e cumprimento o Coronel Pedro, as autoridades aqui do painel. Peço licença para cumprimentar o meu secretário, Coronel Marcelo Streifinger, que eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. A ideia hoje falar um pouco de inteligência e operações no combate ao crime organizado. A gente tem que dar uma contextualizada nesse cenário em virtude a população carcerária que está em São Paulo hoje. Tá? A gente tem 1/3 da população carcerária nacional, são 218.120 presos. Tá? Se São Paulo fosse um país, seria a 10ª população carcerária do mundo. Tá? Nesse sentido, é importante a gente avaliar, né, que essa população está subdividida em 182 estabelecimentos penais e agora, com o advento da Polícia Penal, ela está dividida em 6 regionais. Né? Agora, com o advento da polícia, foi criado mais uma regional que a gente conseguiu equilibrar a quantidade de unidades prisionais por cada região. Quando a gente fala de organização criminosa, é importante a gente frisar, citar, que a gente tem que criar uma separação dessas organizações criminosas. Tem a organização criminosa que ela gera um impacto local, aquela outra que gera um impacto regional, outras de forma nacional, que a gente só classifica as duas, que é o primeiro comando da capital e o comando vermelho. E a gente fala daquela que atua em outros países, né, que é a transnacional. Nessa missão, né, eu gosto de até aproveitar a palavra, né, a fala do Dr. Ulisses, quando ele fala do início da prisão até o cumprimento da pena. Né? Então, a polícia militar ela vai ficar com esse indivíduo até o flagrante, 24 horas. A polícia civil ele pode ficar numa investigação aí até 6 meses, 1 ano. E a polícia penal vai ficar com esse indivíduo com 5 até 30 anos. Então, a gente vai falar hoje de uma nova polícia que ela tem uma capacidade de produzir conhecimento, informação, para auxiliar as outras forças de segurança. Né? E com essa missão, né, de antecipar, prevenir, neutralizar as ameaças, apoiar as decisões estratégicas e operacionais, proteger o Estado, a sociedade e seus policiais. Quando a gente fala do PCC, que tem atuação transnacional, durante os painéis do dia de hoje, né, vai ser falado sobre lavagem de dinheiro, vai ser falado sobre o tráfico internacional de drogas, o tráfico de armas. Mas mostrando a estrutura dessa facção, né, robusta, né, com um cenário transnacional, subdividida, com vários setores. Hoje a gente quer destacar aqui esse setor que está em vermelho, que se chama setor restrita. Tá? O que esse setor funciona dentro da facção? Né? Fazer levantamentos de autoridades, né? Fazer levantamento de agentes públicos para algum tipo de ação. E como é que a polícia penal vai atuar nesse cenário? Né? Importante que a nossa legislação ela é clara quando classifica o crime de organização criminosa e terrorismo. Né? Mas é importante apontar semelhanças de atuação que acaba gerando algumas terminologias como narcoterrorismo,
terrorismo criminal. Qual é o objetivo nessa semelhança de atuação? Qual é o objetivo da organização criminosa? Né? Impor medo, coagir autoridades, desestabilizar a ordem pública. E aqui a gente traz uma situação, né, de semelhanças com o terrorismo num cenário de planejamento estratégico. Ambos realizam ações coordenadas com logística e divisão de tarefas, uso da violência, empregam violência para intimidar e impor a sua vontade, impacto sistêmico, buscam desestabilizar estruturas estatais, sociais, para atingir objetivos, comunicação simbólica, ações funcionam como mensagem para autoridades e sociedade, e a estrutura em rede, que operam com células ou núcleos interligados, garantindo resiliência. Agora a gente vai falar um pouco sobre as operações de inteligência no sistema prisional. O ambiente carcerário, né, eu posso falar, Coronel Pedro, com isso há mais de 20 anos, né, que a gente sabe que desde um fragmento de papel, um fragmento pequeno de papel, ele pode trazer N informações para a produção do conhecimento, né? E a gente fala dentro da doutrina de inteligência, né, a gente fala da fonte humana, só que a gente tem essa capacidade de levantar essa informação pela fonte humana, mas como é que a gente vai validar essa informação? Esse é o grande desafio, né? Validar essa informação, né, de fonte humana. E aí, qual o cenário que a gente tentou criar em São Paulo para validar essa informação, para buscar esse dado protegido nesse ambiente carcerário, né? A gente entendeu que numa rotina comum da prisão, né, naquela que vai fechar os presos que estão ali fazendo o trabalho ali de limpeza do pavilhão, até a gente chegar com um corpo efetivo para fazer a intervenção na cela, fazer a revista na cela, eles iam criar uma possibilidade de ficar livre dessas anotações. Então a gente começou a entender esse cenário com um simples monitoramento. Por isso que aqui eu quero enfatizar para as outras forças a importância do policial penal dentro da segurança interna. Tá? A gente vai fazer uma dinâmica aqui agora. Aqui é vídeo monitoramento, né? E a gente percebe ao fundo do pavilhão uma alteração, né? Essa é a rotina do policial penal, tá? E aí ele tá ali, ele solta esses presos para recreação ali para o banho de sol, e aí vê uma alteração no fundo do pavilhão, né? Ali, só ali naquele movimento, você possibilita identificar quem vai estar ali como liderança, passando as instruções para os demais, né? Importante frisar que nessa imagem, a gente também percebe outros presos pegando papéis e passando de uma cela para outra cela, né? E o que mais chama atenção nessa rotina, que acaba passando despercebido, não para aquele policial penal que está atento, aquela reunião só começa a partir do momento que esse fragmento de papel que está na mão desse preso chegar até aquela reunião. Ali eles vão deliberar ordens do crime organizado. Tá? Aqui é o exemplo da Operação Echelon, que acabou apontando 99 presos e integrantes do crime organizado em liberdade que faziam a sintonia dos estados acontecer em todo o Brasil, né? E a gente percebia que ainda saíam algumas comunicações dentro de uma unidade nossa de alta contenção. E como é que a gente conseguiu identificar esses líderes, né, em virtude que a cúpula da organização estava em regime disciplinar diferenciado em Presidente Bernardes? A gente conversando com o gestor da unidade, a gente percebeu que eles tinham uma rotina de se livrar das anotações através do vaso sanitário. E a gente colocou telas de contenção em todas as saídas do esgoto das celas. Com isso, a gente orientou o nosso grupo de intervenção a esperar, né, acontecer esse descarte, né, desse material
e conseguimos fazer a apreensão de mais de 300 laudas de papel. Nessas laudas tinha a ordem para atacar diversos fóruns do estado de Santa Catarina. Aqui a gente se destaca ali o fórum de Pissarras, né? Na época estava tendo problema em Alcaçuz, foi dado ordem para jogar munição no estabelecimento de Alcaçuz, porque dentro de Alcaçuz, naquela época, tinha arma, né? E eles deram ordem de lá de dentro. Aqui no slide a gente demonstra que houve a prisão, né, desse indivíduo que ia lançar a arma, e embaixo o fragmento do papel que dava ordem e autorização para lançar essa munição em Alcaçuz. Feito toda a coleta do material, a gente utilizou o próprio prontuário criminológico do preso para oportunizar, aqui eu quero enaltecer o trabalho da Polícia Científica, né? Por o exame de grafotécnico, deu positivo para todas as caligrafias dos indivíduos. Foram solicitado tanto o regime disciplinar diferenciado para todos, como a transferência para o sistema prisional federal. E é isso que a gente coleta lá, né? Parece que a gente está falando, nossa, Rodrigo, como é que consegue dessa coleta fazer toda essa análise, né? Mas a gente tem que buscar isso porque a informação está ali. Aqui eu estou dando um exemplo de uma coleta que chegou 100% da lauda. Eu preciso 100% da lauda para entender qual é a comunicação, qual era o objetivo daquela ordem? Não. Se eu tiver 70%, 65%, 50%, se eu pegar trechos que possibilitem a gente entender qual era a ordem, qual era o comunicado, a gente consegue produzir o conhecimento. Aí a gente fala um pouco da questão da resiliência criminal. Quando os presos começaram a entender que a gente colocou tela atrás dos pavilhões, a gente teve que treinar a nossa intervenção tática para fazer a incursão de forma dinâmica, fazer a imobilização tática de cada indivíduo, para pegar esse papel ou na mão dele, ou em cima da cama, ou em algum local da cela. Então a gente mostra aqui um vídeo, eu quero aqui mostrar o vídeo, porque depois eu quero falar de um cenário que fala que existem narrativas, né, que o grupo de intervenção rápida da Polícia Penal de São Paulo, ela trabalha conforme o excesso, não, ela trabalha de forma técnica, né? Então, enquanto eu estou aqui explicando isso para os senhores, em 45 segundos, 2 criminosos, líderes do crime organizado, estavam devidamente imobilizados, algemados, tá? De forma técnica, sem excesso, tá? E o que gerou essa incursão do grupo de intervenção rápida? Mais informação. Então, para os senhores entenderem, da direita para a esquerda, para quem está vendo o vídeo, vendo o slide, né? Essas anotações foram jogadas pela janela da cela. As anotações do centro foi pego ainda em cima da cama dos presos. E aí eu não abandonei a tela, né? Ficamos com a tela. Então, voltando lá. As anotações fala numa única incursão, tá? Fala sobre o tráfico internacional de drogas. A segunda anotação fala sobre ordem para resgatar a cúpula da facção no sistema prisional federal. E a terceira é ordem para matar um promotor de justiça e um coordenador de presídio, tá? Aqui é só um exercício de comparação caligráfica, aonde a caligrafia deu positivo no exame grafotécnico e solicitamos o isolamento dele no sistema prisional federal também. Aqui é um outro exemplo, uma outra ocorrência, que só foi apreendido um único fragmento, só esse fragmento. Nesse único fragmento, tinha o nome de 11 delegados federais, um promotor de justiça e um delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nesse sentido, a gente fez a mesma questão de operação integrada com a Polícia Civil, Polícia Científica, grafotécnico positivo e RDD, isolamento no sistema prisional federal.
Aqui, eu já ratificando uma fala do secretário Derrite aqui na data de ontem, né? A gente vai falar um pouquinho da operação Screen Fake, que é uma operação que inicia na Polícia Penal do Estado de São Paulo. Aí a Polícia Civil e o Ministério Público vêm para trabalhar, atuar junto na questão da investigação, né? Que significa o quê? A facção começou a investir numa estrutura criminosa estratégica de desinformação, tá? É aquela questão de guerra de informações, manipulação de narrativas contra o sistema de justiça. Por isso que a gente quer falar que a facção está investindo em ONGs para criar as narrativas, para falar que a operação A, B ou C de segurança pública, ela está atuando de forma rigorosa, com excesso, e na realidade o crime organizado está dando um passo numa situação estratégica de desinformação. Eles já avançaram essa situação. A investigação ela iniciou no sistema prisional com a apreensão de alguns cartões de memórias, anotações, que foram compartilhadas com o Ministério Público Estadual e com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que deflagrou uma operação que tinha ali um escopo de 14 mandados de busca e apreensão, que gerou 12 mandados de prisão preventiva nessa operação. E o que resulta as operações de inteligência? Identificação de novas lideranças criminosas e, o mais importante, entender as redes de atuação, antecipação de planos de fuga, atentados e articulações externas, apoio técnico informacional às investigações da Polícia Judiciária para ações, Polícia Judiciária e o Ministério Público, e a produção de conhecimento estratégico, que esse aqui é o diferencial. A gente vai lá para produzir conhecimento, a gente vai além, essa polícia vai além. Ela consegue produzir materialidade probatória para ações criminais, né? Então, a gente está esticando a nossa situação como ali, polícia penal, na nossa capacidade de produzir conhecimento e atingindo essa possibilidade de direcionamento de materialidade de prova para a Polícia Judiciária. E aqui eu quero aproveitar um momento e agradecer ao nosso secretário, Coronel Marcelo Streifing, por qual motivo? O cenário anterior da inteligência no Estado de São Paulo eram 5 regionais e um órgão central de inteligência, tá? E na construção da polícia, eles sabendo dessa potencialidade do sistema de inteligência, a gente tem um órgão central, aumentou para 6 divisões regionais de inteligência e conseguiu implantar, até o momento, 33 núcleos de inteligência em todo o estado, em cada unidade prisional. E a gente consegue hoje uma abrangência estadual para produzir conhecimento nesse cenário de inteligência penitenciária. A gente aumenta aí 20% a nível de produção de conhecimento regional, 100% em unidade prisional e, sim, fechando aqui, a Polícia Penal do Estado de São Paulo, criada como Força Permanente de Segurança Pública, com pilares de atuação, inteligência, operações, execução da pena, eficaz, e atribuições legais é a segurança dos estabelecimentos penais, combate ao crime organizado, devido cumprimento do disposto na Lei de Execução Penal, cooperação institucional com demais órgãos de segurança pública. Senhores, essa é a nova Polícia Penal do Estado de São Paulo, guardiã da ordem, protetora da sociedade. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agora teremos a apresentação do Coronel Nunes, mestre em gestão empresarial e MBA pela FGV. Coronel Nunes é oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro há 26 anos,
foi comandante do BOP de 2019 a 2021 e realizou grandes operações no estado do Rio de Janeiro e hoje é subsecretário de Segurança Pública do estado vizinho. Com a palavra, Coronel Nunes. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado por mais um evento extraordinário de poder participar aqui e bater esse papo com vocês. Pequenas correções, né? Já estou ficando mais velho, eu já estou com quase 29 anos de corporação. Não acerta uma hoje, tá difícil. Estamos avançando nessa guerra aí. Mas sempre é um prazer estar aqui mais uma vez. Agradecer ao Sansone por esse evento extraordinário, tá, que a gente está aqui. E falando sobre inteligência e operações, né, que são duas vertentes que andam juntas, um pouquinho de experiência em operações, né? Sou oriundo do Batalhão de Operações Especiais, no qual eu servi por quase 16 anos, eu comandei por 2 anos e 9 meses. Falar do Rio de Janeiro é sempre um prazer, mas também um alerta para todos que estão aqui. Estamos falando lá dentro do podcast, né, que é um problema que afeta a todo o Brasil. E o Rio de Janeiro tem um problema muito sério, que é a questão territorial, né? Como nós fazemos essas operações. Falar sobre esse tema me gera uma preocupação e um alerta, principalmente. Hoje nós estamos fazendo grandes planejamentos por conta de uma coisa chamada DPF 635, que deixou um passivo bem contundente no Rio de Janeiro, que, infelizmente, é a ocupação territorial das facções criminosas. Todo mundo conhece o Comando Vermelho, falamos aqui muito sobre PCC, né, Rodrigo, que você me dá aula sobre isso, eu agradeço. E uma das consequências da DPF 635 foi esse avanço territorial da facção criminosa no Rio, das facções criminosas do Rio de Janeiro. E uma das decisões foi a reocupação territorial. Nós estamos num planejamento muito duro, muito pesado, para ver o que é. O que é reocupação territorial? Eu fiz algumas observações aqui, né? Quando falamos de reocupação territorial, não estamos apenas falando de policiamento, estamos falando de retomada da soberania. O que acontece hoje em muitas regiões do Rio de Janeiro é que o Estado, que ele perdeu a sua soberania, mas o tráfico de drogas, o narcoterrorista, ele assumiu certas posições estatais. E muitas dessas vezes foram ocupações silenciosas, tá? Como é que eles começaram isso? Barricadas. Muitos estados hoje tomem cuidado com as barricadas, tá? A Bahia já vem enfrentando muito sobre isso. É um problema que a gente olha especificamente para o Rio de Janeiro, desses momentos que durante a DPF, principalmente durante a pandemia que nós vivemos, eles foram silenciosamente aumentando o seu território. O que era uma coisa muito mais fechada nas favelas cariocas, que quem conhece um pouquinho do Rio de Janeiro, da sua geografia, eles ficavam amontoados nas periferias, em morros e favelas, mas bem concentrados. Nós tivemos impeditivos de operar por conta de restrições da DPF, somente por excepcionalidade, e aí começa outro tipo de discussão, mas diminuímos as operações. Com essa diminuição, eles foram devagarzinho aumentando por ruas, aumentando por esquinas e alguns pontos dominando bairros. Com essa dominação, é lógico que os serviços também diminuíram nesses locais, e eles entenderam a economia do crime. Eles transformaram o crime organizado em estruturas empresariais. Porra, mas eu estou falando aqui em São Paulo, como eu falar em PCC, que tem infelizmente, essa estrutura empresarial. E o PCC hoje nós vimos como uma estrutura organizacional de uma empresa grande, né? E isso está nos levando, inclusive, a outros países para buscar esse conhecimento. Fomos à Itália há pouco tempo para entender como a máfia italiana funciona, que hoje essas organizações funcionam também como máfia. O Comando Vermelho, ele foi aprender, sabe com quem? Com outra facção no Rio de Janeiro, a dominar serviços, que são as milícias. Nessa dominação territorial, eles conseguiram entender, junto da milícia, que eles poderiam explorar também os serviços. Pequenos serviços, pequenas entregas. Então, começaram com transporte alternativo. O mototáxi é meu. Pequenos transportes de pequenas locomoções, eles começam a dominar. Eles começam a dominar o território ao ponto de algumas comunidades no Rio de Janeiro, os traficantes, quando tem a guerra territorial, eles buscam, você acredita que eles buscam a posse
do imóvel. Vão nos moradores, você tem algum documento de posse? Não tem, agora é meu. Traficantes com mais de 500 kitnets. Vocês têm noção, numa comunidade, 500 kitnets, o lucro que isso gera? Quanto de dinheiro vai para a facção criminosa que eles podem gerenciar? Eles começam a dominar serviços básicos da população. Quem hoje não usa um telefone celular? Quem hoje não, para utilizar o telefone celular, não se utiliza da internet. Então eles dominam a internet. Dominam a TV por assinatura. Porque não deixam os outros serviços entrarem, porque ele tem o domínio territorial. Essa economia do crime, quando nós começamos a perceber que o tráfico de drogas para eles não é mais a principal fonte de renda, e acreditem, eles preferem continuam sendo chamados de criminosos, então ele tem uma vertente lá da venda de drogas, mas que não é nem 10 a 20% do faturamento deles. Mas por que eles querem continuar sendo chamados de traficantes? Porque a pena para o miliciano é maior. Olha como eles começam a entender também de geopolítica, começam a entender do sistema persecutório brasileiro, que é complexo. Eles começam a explorar, né, serviços como gás. Olha que covardia com a população de baixa renda que ele tem naquelas comunidades que pagaram um gás muito mais caro que nós pagamos. Se o botijão aqui fora está R$90, lá dentro é 130, 140. E olha o lucro que isso gera para as organizações criminosas. Por conta disso, nós estamos fazendo um plano de reocupação territorial no Rio de Janeiro. Hoje, o domínio territorial não se sustenta apenas pela força das armas. Ele se sustenta pela dependência econômica. O crime aprendeu a diversificar receitas. O gás, sinal de internet, transporte, venda de terrenos, todos esses serviços se tornaram um instrumento de controle social. O que eles fazem com isso? Você depende de mim. Porque se eu cortar a internet aqui, então você vai pagar o que eu quiser. Porque eu não deixo os outros entrarem. Vocês acreditam que eles conseguem cobrar a água? E não é só mais o gato de luz, não. É a água também. Serviços básicos. Imaginem isso, com 50 mil pessoas pagando para eles todos esses serviços. É lucro recorrente. É uma empresa. Teve um estudo que organizações criminosas geraram nos últimos anos no Brasil 300 bilhões. São Paulo, as últimas apreensões, né, arrecadações foram coisas absurdas, né, foram bilhões apreendidos. Polícia Civil do Rio de Janeiro também vem apreendendo bilhões do crime organizado. Porque é isso que o Dr. Vitor, que é o nosso secretário, que está presente aqui na feira também, ele vem falando muito. Nós temos que tirar o oxigênio da organização. E o que é o oxigênio dessa organização? É o dinheiro. Mas olha como é complexo a gente travar todos esses contextos de negócio do crime organizado. Todas essas fontes de recurso do crime organizado. E não paramos de combater as organizações. E não paramos de trocar tiros. Não paramos de apreender fuzis. Vocês devem estar acompanhando, né, as operações do Rio de Janeiro. Nós chegamos ao recorde de apreensão de fuzil. Até hoje, foram apreendidos no Rio de Janeiro quase 600 fuzis. Hoje. 600 fuzis. Estava conversando com o secretário da Bahia, que também está batendo um recorde de apreensão. A Bahia já está com mais de 100 fuzis apreendidos. Mas por que eles pegam tantos fuzis se a dominação territorial está mudando, não é somente com armas? Porque eles precisam da tomada de território. Aí começam as guerras entre facções. Em nenhum local do mundo que não esteja em guerra, talvez Ucrânia, faixa de Gaza, tenham tantos fuzis como no Rio de Janeiro. Esse fenômeno tem que ser combatido e nós estamos combatendo. Mas, vírgula, nós produzimos algum fuzil? Nós produzimos alguma cocaína? Alguma droga no Rio de Janeiro? Não. Então, olha como é que a complexidade dessa atuação não é somente uma atuação restrita à polícia do Rio de Janeiro. Porque segurança pública, senhores, não é só polícia. Isso está cada vez mais claro. E no nosso plano de reocupação territorial, a gente explora muito isso. Nós temos que trabalhar em conjunto. Hoje, infelizmente, tem vagabundo indo roubar um celular de fuzil. Mas
Coronel, o fuzil custa 50 vezes mais do que o celular. Mas está tão fácil que eles vão. E se perde o fuzil? Compra. Por quê? Porque tem dinheiro. Por que tem dinheiro? Porque tem lucro recorrente. O que vocês acham que é mais fácil? Trazer a droga, refinar a droga, empacotar, distribuir, vender. Precisa de um público específico para consumir a droga? Ou dominar a assinatura de internet numa comunidade? Ou dominar todo o sistema de moradia? Que, pasmem, uma pesquisa recente do Data Favela, o principal problema visto pelos moradores de comunidade, em primeiro lugar, é moradia. E o vagabundo, e o traficante, e o narcoterrorista, ele percebeu isso e dominou o processo quando ele toma terrenos, quando eles constroem casas, constroem prédios irregulares e dominam todas aquelas edificações e cobram por isso. Então ele vai desde a exploração de construção de terreno, ele vende o terreno que não é dele, ele cobra todo o processo, porque todo o material é dele, porque o material de construção também é dele, ele cobra para todo aquele movimento de terra que se tira, ele cobra para vazar em algum lugar, na área dominada por ele. Entenda o sistema todo que está comprometido pelas organizações criminosas? Eles ganham em todo o processo. Desde o domínio da região, a construção e depois nos serviços. Nós estamos enfrentando um problema que Minha Casa Minha Vida, nas próximas comunidades, eles cobram para construir, às vezes cobram para entregar alguns produtos de material de construção para grandes empresas e depois dominam o condomínio. Quando não dominam os apartamentos e dizem agora é meu, alguns deles, eles dominam a administração. Eles vão lá, a administração é minha. Olha isso, com empresas legais. Dificuldade que São Paulo hoje está tendo, porque são empresas hoje legais, então as fintechs também rodando por aí, a serviço do crime organizado. A nossa legislação ela é muito lenta em acompanhar essas mudanças do crime organizado. E é complicado isso. A gente precisa evoluir também na legislação na mesma velocidade que o marginal, que o traficante evolui. Essas demandas do Rio de Janeiro, da reocupação territorial, a gente vem falando muito sobre isso com todos os estados. Aprendam com os nossos erros, com os nossos problemas e com as nossas mazelas. Porque nós trabalhamos todos os dias nas ruas, os nossos bravos policiais. Policiais militares, policiais penais, policiais civis do Rio de Janeiro, que combatem essa criminalidade. Nunca rendemos tanto. Nunca rendemos tanto, nunca aprendemos tanto materiais, nunca aprendemos tantas armas, nunca efetuamos tantas prisões e nunca reduzimos tanto os nossos números. Estamos hoje, como a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, com uma segurança pública no Rio de Janeiro, com números melhores do que quando nós entramos. Mas por que você enfatizou números, Nunes? Por que falando de números? Porque o número não reflete obrigatoriamente a sensação de segurança. São dois pontos distintos. Porque o traficante entendeu a dominação territorial e cultural como um fator preponderante para ele ganhar esse território. Ele se coloca como o único provedor. E eu sou legal. Semana passada, numa guerra de facção, num corredor estruturante do Rio de Janeiro, no complexo de Jacarepaguá, no cinturão de Jacarepaguá, onde nós iremos fazer a modelagem desse processo de reocupação, uma facção, o Comando Vermelho, atacou a milícia, matou o miliciano e em um minuto já estava lá com todo o seu aparato. Primeira coisa que eles fizeram, uma van com cestas básicas. Mas ele é legal? Não, ele não é legal. Ele quer dominar corações e mentes. Dominação cultural, dominação de serviços. Ainda existe isso lá. E depois que ele está dentro, ele vem com o poder dele e bota aqui. Detentor das normas, detentor da punição, detentor da força, vai dominar a região. E eles fazem isso. Entra um bonzinho legal, olha, acabou a covardia, Comando Vermelho chegou. Estamos distribuindo, agora não tem mais vacilação. Qualquer coisa, vem a mim, porque eu vou resolver os seus problemas. Ele quer se colocar na condição de Estado. Porque isso vai gerar muito lucro.
para eles. Então, nesse processo de reocupação territorial que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro, primeiro, o governador Cláudio Castro, nosso governador, ele dá total apoio às forças de segurança e vem encampando muito, nos ajudando. E durante esse processo de reocupação, de projeto de reocupação territorial e de toda a DPF, ele convocou todos os secretários para participar disso. Então, todas as secretarias do Rio de Janeiro têm que apresentar projetos que tem na região para também, juntos, fazermos a reocupação territorial. E dentro desse projeto de reocupação territorial, nós temos que olhar para trás. Porra, mas é mais do mesmo. Vocês já fizeram o PP que hoje está em declínio. Opa, vamos voltar então um pouquinho? Vamos aprender com os nossos erros, já falei aqui. Vamos aprender com os erros do passado. Quais são os pontos de análise que o PP não deu certo? Primeiro, politização. Virou um viés político e era uma decisão exclusiva do Estado. Hoje é uma decisão judicial para se fazer. Então, todos os entes precisam estar juntos. Então, na decisão judicial, obriga que o governo federal, que o município e que o governo do Estado atuem em conjunto nessa reocupação. Já tem um ponto diferente. Já estamos trabalhando em conjunto, agora é uma obrigação. Porque na UPP era muito bonito no início. Ocupávamos, pressão, população, pressão policial, ficamos lá, agora tudo não tem mais problema. O Estado está aqui, mas devagarzinho, silenciosamente, todo mundo ia se afastando igual a minha voz. E no final, só quem ficava? A polícia. Nessa guerra, só a polícia não vai resolver. Não tem ação duradoura. Teve um especialista que lá atrás falou para mim, Nunes, o Estado não consegue suportar essas ocupações por muito tempo se não tiver uma economia vinculada a esse progresso. Se não tiver uma estruturação de dignidade para essa população. Lembra quando eu falei dos 300 bilhões que geram em torno do lucro das organizações criminosas no Brasil? Quanto disso vai para o crime organizado? A favela, ela é promissora sim. Tem muitas coisas bombando dentro de comunidades, mas esse lucro, essa vantajosidade, ela tem que voltar para a população e não para o crime organizado. Então a função nossa hoje, nós estamos realizando um diagnóstico muito forte e o último ponto é o que a população quer para aquela região. Porque se todo momento a gente vai entubar, é o termo que a gente utiliza no Rio de Janeiro, tudo que a gente acha que é maravilhoso, a gente está replicando um erro muito grave que a gente fala dos legisladores, das decisões judiciais de Brasília. Eles estão decidindo, mas sem nunca ter colocado o pé aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai fazer o mesmo erro? Eu sei o que eles precisam, eu sei o que eles querem. Vamos conversar. Então a gente está começando a fazer pesquisas para entender em cada comunidade que será reocupada nesse início de reocupação territorial, o que eles mais precisam. Será que aqui precisa mais de moradia? E aqui precisa mais de um saneamento básico? Aqui precisa mais de emprego? Aqui precisa mais de cultura? Vamos entender e fazer uma entrega mais focada para termos mais eficiência de projetos públicos na região. É lógico que a operação policial vai ser a primeira vertente, porque como a Teoria Geral do Estado diz, sem a segurança que é basilar de todos os outros, não funciona nada. O Rio de Janeiro, ele já investe muito nessas regiões, tem muitos projetos bons, tem muito dinheiro na mesa para ser colocado em projetos. Porém, se eu não tiver o domínio territorial, quem vai se aproveitar desses benefícios? O crime organizado. Então, a ação sistêmica que nós estamos botando na mesa no Rio de Janeiro, que a gente quer que no futuro que possa ser um modelo para vários outros estados. Por isso que quando a gente vem para esse evento aqui, debate com todos os senhores, em várias mesas, em vários podcasts, né, doutor, que a gente estava ali, que eu venho aqui conversar com vocês e espero perguntas também para a gente poder compartilhar, é para a gente poder crescer. Eu não estou falando que a reocupação do Rio de Janeiro tem que ser igual em todos os locais, porque o Rio de Janeiro é diferente da Bahia, que é diferente de São Paulo, que é diferente do Norte e Nordeste.
Mas a modelagem que o Rio de Janeiro, que o Comando Vermelho está fazendo e levando o terror para outros estados, tem que ser combatido de forma igual, com energia, com força. Quem detém o poder é o Estado. O Dr. Vitor fala muito isso. E a resposta não tem que ser proporcional. Nós estamos defendendo a população, a sociedade, a todos vocês aqui. Então por que eu tenho que ter um fair play? Não. Se comete um crime, ele tem que sofrer todas as penalidades da lei, com força. A gente brinca, a gente fala, né? Tudo começa no presídio e termina lá também, né? Como o senhor falou, doutor Rodrigo, vocês ficam combatendo alguns anos, mas o resto dessa vida toda eles ficam lá com a gente. E olha o trabalho que você tem, que a gente às vezes não tem noção. Como é que esses caras conseguem falar? Porra, por que não pensa pro bem, né, que tá lá, né? Eu tenho uma facção que era os 100 facção que viraram uma facção que só faz crime virtual no Rio de Janeiro. Como é que pode isso? Uma facção que está presa. Você está prendendo ele, você está pagando comida para ele dormir em segurança, para cometer crime. Mas que loucura é essa? É isso, toda a complexidade que é o Rio de Janeiro. Mas eu falo que é o meu amor tóxico pelaquela cidade, que é linda e maravilhosa. Eu nunca vou desistir do Rio de Janeiro. Que os senhores também nunca desistam e acreditem nos seus estados. Porque a gente não vai perder essa guerra. Mas a gente só vai conseguir vencer se todos estivermos juntos no mesmo barco. Porque o crime não tem fronteira. O crime não tem fronteira. E por que o combate a ele terá? Vamos nos organizar cada vez mais. E cada vez mais. Através de sistemas, de tecnologia, de troca de informações. Porque esses processos são compartilhados. Por isso a nossa atuação no Rio de Janeiro, que a gente vem avançando para compartilhar cada vez mais a briga de informação. Hoje o Rio de Janeiro tem, colocando em prática o nosso projeto do Sistema Integrado de Segurança Pública, que está aqui nossa subsecretária executiva, a Cris, que está desenvolvendo esse projeto, que não é fácil, tá? É só trocar dados de um para outro. Não é fácil. A gente vai estar debatendo em várias mesas aqui no evento sobre essa troca. Todo mundo, é lógico que é fundamental, todo mundo aperta a mão, vamos trocar dado. Mas não é simples assim. Mas a gente precisa fazer. Mas dar o primeiro passo já foi fundamental. Estamos avançando bastante, né, querido? Graças a Deus. E vamos implementar em breve o Sistema Integrado de Segurança Pública, onde trocaremos informações. Olha, problema maior interno, tá? Dificuldade das polícias. Mas é normal isso acontecer. Mas devagarzinho a gente está integrando. Já temos conversas com vários estados. O COSUD, como o senhor falou, doutor, vai ser a nossa porta de entrada, né, para a gente conseguir compartilhar dados. Porque a arma, como eu falei, não é fabricada no Rio de Janeiro não, tá, pessoal? Vem de outros estados, de outros países, e as rotas podem passar por vários estados. E a gente tem que conversar para a gente se relacionar. E eu preciso entender que um vagabundo está no Rio de Janeiro, que foi preso lá em Santa Catarina, né, onde a gente estava conversando, é um cara que vendia arma para o Rio de Janeiro. Isso me impacta. Será que ele já foi para o Rio? Será que eu tenho alguma entrada em algum hotel desse cara? Porque eu começo a entender a rede de relacionamento dele. Olha como o combate ao crime organizado, as operações, eles não mais se intitulam as operações de fricção, as operações de guerra que a gente faz, que nós fazemos muito bem. Temos os melhores policiais para fazer isso. Mas é trabalhar mais com a integração e a inteligência para sermos mais focados. E mais uma vez, vamos acabar com essa história de vamos ter mais inteligência para ter menos guerra. Quanto mais inteligência, senhores, eu vou ser mais assertivo. E quanto mais assertivo eu for, eu vou ter o confronto do marginal, que vai estar muito mais armado. Eu vou lá no olho do furacão nele, e tu acha que ele vai entregar as armas? Eu peço. A gente até pede. Pedimos muito. Abaixem as armas e se entreguem. Mas eles que optam. E quando optam pelo confronto, o Estado tem que ser enérgico na defesa de vocês. Nós estamos cansados da nossa mídia convencional, vamos dizer assim, nem todos, mas nas nossas mídias, martelarem tanto. O doutor Derrite aqui ontem, que pessoas foram mortas, vírgula, marginais, terroristas que estão assolando a sociedade. Por que tanta preocupação somente com o criminoso? E esquecem das vítimas, esquecem do coletivo, porque o terror que colocam no Rio de Janeiro quando queimam um ônibus é um terror coletivo. Não, coitado, tem que ter audiência de custódia para saber se o coitadinho, né, machucaram o coitadinho. O cara acabou de matar alguém. O cara acabou de roubar. Mas é só um celular. É só um celular, coitado.
Teve declarações desastrosas hoje pela manhã, que eu não vou nem repetir aqui. A culpa é da vítima agora? A culpa é da vítima? As vítimas têm culpa? O traficante vende porque tem usuário, pô. O usuário vai lá pedir, ele vai vender. Então a culpa é da mulher? Que está vestida porque é bonita e vai ser assolada? Vamos acabar com isso. Mas isso vamos vencer quando as nossas narrativas verdadeiras de defesa social forem comum a todos. Vamos replicar as páginas de nossos policiais, vamos replicar as vozes, vamos ter mais eventos como a COP, para poder falar com vocês. O Rio de Janeiro entendeu isso e temos hoje uma rede chamada Na Escuta. Peço aos senhores que comentem, que sigam Na Escuta no Instagram, produzem vídeos da realidade do Rio de Janeiro e quebra falsas narrativas. A última delas, um narcoterrorista chamado Matuê, do Rio de Janeiro, que foi tentar, as forças policiais tentaram prendê-lo e ele optou pelo confronto e foi neutralizado. Sabe qual foi o texto? Uma promessa, um sonhador, um menino que viajava pelo mundo, que por conta de uma pressão, de um tapa na cara de um miliciano, ele se encaminhou pelo crime. Olha que construção louca que eles estavam fazendo. Querendo glamurar, fazendo aquela coisa bonita do marginal. Esse cara era o responsável pela guerra em Jacarepaguá. Pela guerra, ele puxava os bondes. E virou uma pessoa normal? Não, pessoa normal somos nós. Pessoas normais são aquela cidadão, aquela senhora que acorda às 5 horas da manhã na comunidade e tem que pegar 3 ônibus para ir trabalhar. Esse é o cidadão, esse cara não. Então nós temos muitos desafios no Rio de Janeiro, nessa reocupação territorial. Não vai ser fácil, mas a gente está com muita disposição e vontade de trabalhar e entregar um Rio de Janeiro melhor. Os números não mentem, nós estamos com os melhores números dos últimos 20 anos. Nossos índices criminais estão os melhores. Roubo de veículo em declínio, roubo de carga em declínio. Mas é lógico, uma imagem de um roubo a celular é ruim. Mas a gente quer diminuir isso cada vez mais. Mas o que a população, o que a mídia só fala? Tá uma merda. Rio de Janeiro não tem solução. E o que será do Rio de Janeiro? Eu falo, se todos andarmos juntos, é prosperidade. Todo o Brasil. Nós não vamos aceitar perder essa guerra. Estamos entregando hoje uma secretaria, estamos hoje, nossos números estão melhores do que nós entramos. A perspectiva é sempre essa, melhorar cada vez mais. E para eu fechar aqui, antes que vocês briguem comigo, que o tempo já está esgotando, como disse o general romano Públio Sírio, onde reina o medo, não há lugar para a razão. Nosso papel é devolver a razão, a ordem e a esperança a cada território, a cada cidadão do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Tenham uma boa tarde a todos. Com a palavra agora, parabéns, viu, Coronel Nunes? É sempre um prazer muito grande. O senhor praticamente resumiu a história recente e contemporânea do Rio, toda a nuance que quase ninguém conhece em pouquíssimo tempo. Parabéns, muito obrigado. Agora com a palavra do Dr. Leonel Romanelli. Ele é atualmente o coordenador de inteligência e gestão do conhecimento do Ministério Público do Estado de São Paulo, com uma larga experiência no trato de temas relacionados ao crime organizado, o combate ao crime organizado, como promotor de justiça, coordenador de grupos de combate ao crime organizado, GAECO. É um prazer muito grande, queria aproveitar a ocasião para reconhecer os esforços do Ministério Público do Estado de São Paulo no sentido de assumir o seu papel como um dos principais protagonistas do enfrentamento ao crime organizado, saindo de dentro das suas instalações e lidando com as organizações policiais de forma corajosa. É um prazer muito grande, estou ansioso para ouvir o que o senhor tem para nos oferecer. Boa tarde, senhoras e senhores. Muito obrigado, Coronel Pedro Luiz, um grande parceiro, um grande amigo nos nossos dias a dias de trabalho. Saúdo o moderador, delegado-geral de Santa Catarina, Dr. Ulisses. Saúdo meus antecessores, diretor Rodrigo, um grande amigo também de longa data, grande parceiro do combate ao crime organizado, e o Coronel Nunes,
ambos que nos abrilhantaram, não apenas com o seu conhecimento, mas com doses de esperança, de renovação de esperança no trabalho das forças de segurança. Saúdo as senhoras e senhores da plateia, em especial na pessoa da gestora do nosso Núcleo de Evidências Forenses, do Ministério Público de São Paulo, Ana Paula Sanches, que nos acompanha aqui no dia de hoje, falar para uma audiência com essa qualificação das senhoras e dos senhores, que abrilhantam esse grande evento. A gente agradece muito na pessoa dos moderadores o convite. Não apenas é uma grande responsabilidade, é um grande desafio, mas tenho certeza que também vai ser uma grande oportunidade de troca de conhecimento pela experiência que muitos aqui têm, muito mais do que eu. Tenho 22 anos de Ministério Público, a maioria deles ou no GAECO ou na coordenação da inteligência do Ministério Público de São Paulo, e foi esse trabalho que nos levou aqui a participar da Operação Carbono Oculto, que é tida até hoje como a maior, uma das maiores, se não a maior, de confronto ao crime organizado, a maior facção criminosa, não apenas do país, mas do Cone Sul. E já aqui de cara, quero dividir os 3 principais pontos que vão nos guiar aqui. O primeiro deles foi a reunião de dados, o trabalho de inteligência. O segundo, a integração interinstitucional. E o terceiro ponto, nosso terceiro foco, nessa exposição e também no trabalho da Carbono Oculto, foi não apenas confrontar aquela específica atividade criminosa, mas todo o ecossistema criminoso que foi descoberto através desse caso. Vamos começar então alguns dos números, né, que chamam a atenção e que fazem dessa operação a maior, se não uma das maiores de combate à facção criminosa ao primeiro comando da capital. 52 bilhões movimentados pelas contas que foram desvendadas no período aí de 4 anos, 30 bilhões apenas em 40 fundos de investimento, grandes fundos de investimento, sediados no coração empresarial do Brasil, em São Paulo. 46 bilhões transitaram em uma única fintech no interior do estado de São Paulo. 1.600 caminhões utilizados para o transporte de combustível adulterado. Tá ruim? Tá chato. Deixa eu ver se eu vou do lado de lá. Um terminal portuário, estão ouvindo agora melhor? Obrigado. Um terminal portuário, 4 usinas de álcool, de cana-de-açúcar e álcool, também no interior do estado de São Paulo, 1.000 postos de combustíveis, o crime organizado tinha à sua disposição, isso tudo espalhado em dezenas de estados, incluindo ao todo 10 estados do nosso país que foram afetados. E qual que foi a resposta conjugada, integrada por todas essas forças que estão aí já na tela, que é um dos principais méritos do trabalho? 8 bilhões autuados pela Receita Federal em sonegação fiscal, 20 fundos de investimento que tiveram suas contas bloqueadas, 192 imóveis sequestrados ou bloqueados, incluindo fazendas, o terminal, as usinas, mais de uma centena de veículos apreendidos, 1.500 com ordens de sequestro que não podem ser alienados, 2 embarcações, 300 mil em espécie foram apreendidas, 41 pessoas e 255 empresas cujas contas foram bloqueadas. Esses são os números que a gente chegou em resposta ao desafio do crime organizado. E como que se deu o trabalho da Força-Tarefa, né, da Carbono Oculto, que não é um trabalho apenas de GAECO, de Ministério Público, mas de tantas instituições. O nosso desafio interno, inicial, enquanto Ministério Público, foi reunir as 14 macro-regiões do estado de São Paulo, onde a gente tem 18 núcleos de GAECO atuantes. O diretor Rodrigo mostrou aqui no final, para as senhoras e para os senhores, o desafio que foi criar um ecossistema de diretoria central, divisões e núcleos de inteligência periféricos. O Ministério Público é a mesma coisa. Temos várias unidades e várias unidades que trabalham, na maior parte dos nossos casos, sob sigilo judicial. A maior parte dos casos corre na justiça e, portanto, a gente tem esse desafio a mais para o compartilhamento e a integração de vários dados de várias operações anteriores. A cooperação interna e a cooperação externa. Colocar na mesma mesa, ao longo de meses de trabalho que foram, todas as autoridades necessárias, desde a Polícia Militar, nosso primeiro parceiro do dia a dia, não é, Coronel? Polícia Civil, as Receitas Federal e Estadual, a Polícia Federal, todas elas que vieram participar, a NPP e o Ministério Público Federal também.
E justamente isso que permitiu que a gente encarasse o problema não apenas como como um caso isolado, que tinha um ponto nevrálgico importante. Não. O que importa aqui nesse caso é muito semelhante ao que o Coronel Nunes acabou de mostrar, é o ecossistema criminoso. É a variedade ou o domínio logístico que o crime organizado obteve em tantas partes dessa cadeia produtiva, da cadeia do carbono, cadeia do combustível do Brasil. Isso é um trabalho, obviamente, de inteligência prospectiva, que a gente conseguiu reunir dados de várias operações e foi esse é o fio da meada, esse é o grande segredo da história. Não foi uma investigação por si só, na verdade a Carbono Oculto nasceu de 3 investigações anteriores de anos de trabalho de Ministério Público, polícias federal, civil e militar do Estado de São Paulo. A primeira delas foi em 2023, Operação Cassiopeia, deflagrada pelo Núcleo Piracicaba do nosso GAECO, em conjunto com a Receita Federal e a Cefaz. Nela já eram investigadas as 2 figuras principais que todos aqui conhecem, que foram os principais alvos da Operação Carbono Oculto. Nesse caso, o foco era a fraude fiscal estruturada no setor de combustíveis e aí foi que a gente começou a perceber a entrada do crime organizado na compra de postos de combustível. Lucros ilícitos de 52 postos, aquisição de uma formuladora e uma distribuidora de combustível pelo crime organizado. E daí já começaram a entrar no sistema avançado, sofisticado de lavagem de dinheiro. A interposta pessoa recebeu 54 milhões de reais para aquisição e fez através de um fundo esse absolutamente anômalo porque ele era composto por um único cotista. Esse aqui é o quadro da Receita Federal explicando, né, o grupo empresarial com atuação modesta, figurando entre os maiores fornecedores de combustível do país, isso já em 2023, abertura de filial no Tocantins, dirigentes, empresas laranjas sem capacidade financeira e um beneficiário do esquema com antecedentes criminais por fraudes tributárias. Então isso funcionava da seguinte maneira, o fundo de investimento passava o dinheiro para uma gestora, 2 camadas de pessoas jurídicas diferentes, sempre o layering, para disfarçar a origem do dinheiro, a formuladora de combustível e daí chegava na distribuidora. Tudo isso dominado pelo crime organizado, então a gente vê a sofisticação que a gente tem, infelizmente, aqui no estado de São Paulo e que nos obriga também a agir de acordo. A segunda delas foi a Operação Boyle. Aqui a data está errada, na verdade ela foi em fevereiro do ano passado, de 2024, uma força-tarefa do GAECO, Núcleo Guarulhos e a Polícia Federal. E essa foi quando investigamos e descobrimos a adulteração de etanol, a colocação de metanol no etanol, também controlado pelo crime organizado. Metanol importado, distribuído formalmente para produtoras de biodiesel, que não eram as reais destinatárias totais do produto comprado. O produto era desviado para postos de combustíveis na Grande São Paulo, na região de Guarulhos, do Alto Tietê, aqui que a gente chama, cujos lucros eram colocados em fintechs, nas afamadas contas bolsão. A gente vai falar sobre isso, esse ponto é muito importante. Gerando um sistema de compensações e isso permitia a layerização, as várias camadas dentro das contas bancárias, impedindo que fossem descobertos os seus reais beneficiários, gerando a opacidade que permite o funcionamento do esquema criminoso. Aqui os lucros ilícitos eram voltados, dirigidos a empresas de fachada. Essas empresas de fachada investiam capital nas afamadas fintechs. Isso gerava compensações internas através das contas bolsões, garantindo assim a opacidade de toda a operação e com isso, obviamente, ao fim da ponta, a lavagem de dinheiro. Esse aqui é um resumo da Operação Boyle do Núcleo Guarulhos lá em 2024, no começo do ano passado. E finalmente a Operação SPER. A Operação SPER foi deflagrada posteriormente a Carbono Oculto, a gente tem ela como a segunda fase, todavia, o que importa aqui é que a Operação SPER, na verdade, decorre de uma investigação muito anterior, lá de 2020. Foi quando a gente descobriu esse esquema de vínculo de contas de postos de combustível com fintechs. Isso aqui começa, como muitos aqui que conhecem o litoral de São Paulo, uma região infelizmente assolada pelo jogo de azar, começou com o jogo do bicho, evoluiu para as maquininhas e foi justamente na exploração das máquinas que se descobriu que as máquinas de jogo de azar, o dinheiro deles, examinando o conteúdo dos destinatários daquelas compras dos jogos ilícitos, eram justamente
estavam as contas em nome de postos de combustível cujos donos sequer sabiam que as suas contas estavam sendo utilizadas para transitar aquele dinheiro. Os próprios postos aqui concordaram, aqueceram com o nosso pedido de quebra bancária para análise financeira disso. E foi justamente essa quebra que permitiu chegar às contas abertas fraudulentamente no nome dos postos. E aqui também, da mesma maneira que as outras, o destino final também eram fintechs. Senhoras e senhores, vejam que eu passei 3 grandes investigações, ainda nenhuma delas acabou no oculto, e as 3 acabam no mesmo lugar, fintech, desde lá de 2020. Em 2023, no Ministério Público de São Paulo, nós propusemos perante a ENCLA, que é um órgão, alguns devem conhecer aqui, órgão que congrega autoridades do Brasil inteiro no combate à lavagem de dinheiro, e propusemos uma ação justamente para acelerar a regulamentação das fintechs. Então isso foi recusado, não teve ação e a gente ouviu do Banco Central durante todo esse período que as fintechs seriam regulamentadas em 2029. Elas iam continuar operando com as contas bolsão de maneira livre até 2029. Aqui está o que foi descoberto durante a investigação, né, da SPE. Principal alvo, adquiria bens de luxo, como normalmente se faz. Ele era dono de administradoras que enviava dinheiro para distribuidor de combustíveis. Ele mesmo era dono de postos de combustível. Dinheiro sem origem lícita. Ia também daí... Todos já sabem, né? Isso aqui levou uma cadeia de dezenas de motéis, empreendimentos imobiliários e, como sempre, entrava-se pelo sistema bancário institucional financeiro comum e isso ia parar depois numa conta bolsão em nome de uma fintech e aquilo voltava, então, para retroalimentar o sistema ilícito deles. E aqui veio, então, o pulo do gato. Todas essas 3 investigações que estavam em diferentes regiões do estado, uma em Guarulhos, outra em Piracicaba, outra na Baixada Santista em Santos. Para nós que somos de São Paulo é fácil pensar, mas isso é fácil reunir. E tanto o Rodrigo quanto o Coronel Nunes falaram da dificuldade que é você reunir informações. É muito fácil você sentar. Não, não é assim. Não apenas... A gente acha que é fácil. São Paulo, gente, isso aqui se fosse na Europa... são 3 países que tem aqui dentro apenas pelas distâncias geográficas. Você levar a informação de um lado para o outro, uma informação sigilosa, você precisa combinar com o juiz, precisa ter a ordem judicial, justamente para a gente não quebrar hoje a cadeia de custódia legal da prova. Depois disso, você tem que colocar as pessoas na mesa para conversar e isso que nos permitiu o pulo do gato, chegar, sentar, quando percebemos que havia várias investigações simultâneas que tratavam de combustível, fintechs, vimos que estava na hora de sentar e fazermos algo maior. Foi quando entrou então o núcleo de São José do Rio Preto e lá que foi em São José do Rio Preto que se percebeu a aquisição da ponta final disso, a aquisição de usinas sucroalcooleiras na região de Catanduva com controle, e aqui muito semelhante, o Coronel Nunes acabou de falar sobre o Rio de Janeiro, o controle integral da cadeia logística de construção civil. Aqui é a cadeia integral logística do carbono. Desde a vinda através do porto de Paranaguá, no Paraná, metanol, a falsificação, a adulteração do combustível, passando pela compra, pelo domínio dos caminhões, depois das usinas, novas distribuidoras associadas, os postos para vender, mais de 250 postos pelo país, senhoras e senhores. E, finalmente, a destinação dos recursos, possibilitados pelas mágicas financeiras, facilitadas pela existência e pela ausência de regulamentação das fintechs. E foi isso que permitiu, então, justamente o fechamento do raciocínio, a deflagração da Operação Carbono Oculto. Os fundos de investimento funcionavam dessa maneira, né? Uma gestora, o dinheiro que vinha das usinas, 2 pessoas físicas iniciais, que eram justamente as 2 que foram investigadas na Cassiopeia, os 2 grandes nomes, todos conhecemos, a expansão desse esquema através do setor de postos de combustíveis, a extração de petróleo e aí o ciclo completo que o PCC, que o crime organizado conseguiu organizar junto com tantas outras pessoas, tantos empresários. Isso é importante ser dito, isso aqui não é 100% PCC, tá? Isso aqui não é 100% crime organizado. Muito disso aqui são empresários ligados aos negócios ilícitos
a maioria deles ciente. E aqui que fica a problemática coisa. A maioria dessas contas bolsões, dos grandes fundos de investimento que operavam no coração financeiro de São Paulo, muitos deles havia confusão patrimonial. Entrava e saía, era movimentado dinheiro lícito, de operações de negócios lícitos, junto com muito dinheiro ilícito. E essa é a grande problemática de você desfiar, separar, obviamente, aí o joio do trigo. E o ciclo completo, extração do petróleo, a importação, as refinarias, a formuladora, produção de etanol, distribuidor, os caminhões, os postos e até chegar no ponto final, no consumidor que, além de tudo, comprava um produto adulterado, as usinas compravam cana por preço maior do que o preço de mercado, destruindo a concorrência, gerando uma concorrência empresarial ilícita e prejudicando o consumidor final. Produto proveito do crime, alimentava-se o fluxo do sistema financeiro, daí através das afamadas já os fundos de investimento e as fintechs. Obviamente aqui os objetivos da operação, descobrir, demonstrar a materialidade do crime e provar sua autoria, um desafio tremendo, porque é uma série de crimes que vai desde a adulteração de combustível, passa pela importação irregular de material, pela compra ilícita de usinas e, obviamente, pela lavagem de dinheiro. E como tudo isso é possível? A mesma coisa também, a gente volta aqui mais uma vez ao que disse o nosso antecessor. Isso aqui tudo é possibilitado porque eles têm muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro porque eles trabalham com a matéria-prima mais cara do mundo, de menor custo na origem e maior lucro na venda, que é a cocaína. Que é a cocaína pura que vem aqui, né, dos nossos países vizinhos andinos. Esse dinheiro eles têm de sobra, infelizmente, para reinvestir nesse tipo de prática. Isso a gente conseguiu demonstrar a organização criminosa, já foi oferecida a denúncia, a lavagem de capitais, mas, sobretudo, isso a gente falou lá no início, não apenas atingir as pessoas físicas, as empresas envolvidas, mas descortinar o ecossistema criminoso, como que isso funcionava da origem do meio até o final. E, novamente, só foi possível pela integração interna de uma série de casos que eram investigados pelo Ministério Público de São Paulo, pelo nosso GAECO, ao mesmo tempo com a integração de todos os parceiros, todos os atores necessários da segurança pública, não apenas de São Paulo, mas de âmbito nacional. E daí foi que se chegou àquele resultado. Os 8 bilhões, 20 fundos de investimento bloqueados, 102 imóveis, 140 veículos e assim por diante. Esse aqui é o resultado prático da ação que descortinou esse ecossistema criminoso. Essa é uma teoria não é de muito tempo, é dos anos aí 2010, né, que investiga o crime organizado não apenas pelas suas facetas, mas como ecossistema. É o problema que os nossos vizinhos no Rio de Janeiro têm, é o problema que nós agora temos em São Paulo, que demanda todas as etapas, a identificação, a apreensão, a administração dos bens, a sua alienação e a incorporação ao patrimônio lícito, a devolução às pessoas lesadas, ao Estado que foi, o dinheiro todo que foi sonegado e que foi colocado ilicitamente. E assim a gente impacta esse ecossistema, a economia criminosa, a economia do crime organizado. Além disso, tivemos uma importantíssimos efeitos indiretos colaterais. O primeiro deles é o marco regulatório. A gente falou do problema das fintechs. No mesmo mês, no dia seguinte à deflagração da operação, o Banco Central falou que já ia regulamentar os fundos de investimento. Um mês depois, veio finalmente a regulamentação das fintechs, né? Na verdade, elas operavam sem controle do Bacen. Elas tinham autorização, a verdade é essa, tá? As fintechs elas tinham autorização, sem nenhum julgamento de valor aqui ao comércio ou à prática delas em geral. Só que elas tinham autorização do Bacen para operar e não eram regulamentadas. Não havia regulamentação nenhuma. Havia promessa de regulamentação em 2029. O trabalho integrado das forças de segurança adiantou, então, o calendário regulatório aí em 4 anos, pelo menos. Impacto positivo e indireto. A autopreservação do ecossistema lícito, da atividade empresarial lícita, tanto dos vendedores
que vendem de maneira correta o etanol, o petróleo, quanto das usinas, a maioria trabalha sob licitude, de forma regular, os postos de combustíveis que não são do ecossistema criminoso e, obviamente, preservando ainda a saúde dos veículos da frota veicular. Sobre as fintechs, a Receita Federal, isso foi logo depois do dia seguinte, né? Fechou o seio com as fintechs, decorrente aí de todo esse trabalho conjugado. Para quem quiser saber um pouco mais sobre essa operação, a gente recomenda muito a leitura dessa matéria, porque ela explora e demonstra muito bem, o jornalista aqui, ele foi muito feliz, se debruçou aí sobre as nossas 11 mil folhas apenas do processo da Carbono Oculto, e ele percebeu como que havia dentro da Carbono Oculto vários personagens repetidos de outros grandes trabalhos de conhecimento de todos nós. O primeiro deles, a UpBus. Dentro da Carbono Oculto tinha empresários ligados. Um dos empresários beneficiários era um dos acionistas dessa empresa de ônibus, concessionária de serviço público São Paulo, até que o trabalho foi descoberto e, obviamente, o contrato foi cancelado. O concierge do crime, do Tatuapé, também era um dos operadores próximos à cadeia aqui da Carbono Oculto, concierge do PCC. Um dos principais acusados no caso da Carcolândia, da favela do Moinho, próximo ao principal traficante de lá, que assim como no Rio de Janeiro, também alugavam por R$600, coronel, cada uma das unidades de moradia numa favela no centro de São Paulo. E uma dessas pessoas é justamente um dos intermediários aqui da cadeia que está dentro da Carbono Oculto. É mais um daqueles personagens repetidos. Ou seja, isso aqui mostra por si só como quando, mesmo atuando, mesmo com condenações anteriores, essas pessoas conseguem continuar atuando e daí, por ser imprescindível que eles continuem a ser acompanhados pela inteligência penitenciária, enquanto estejam presos, porque eles continuam na atividade ilícita, e também pelo sistema de inteligência nosso, das ruas, para que a gente possa acompanhar o que eles seguem fazendo. Está aqui os detalhes aí do que a gente falou, essa toda a cadeia aí da Operação Carbono Oculto, né? A venda de nafta, a compra internacional de nafta, as importadoras, sempre por interpostas pessoas, as formuladoras, as distribuidoras de um lado, do outro as transportadoras, a empresa de química de biodiesel, que não tinha ligação, mas da qual era desviado o metanol para produzir, para aumentar a quantia do etanol distribuído. O distribuidor era deles, a usina era deles, os pós eram deles. E depois volta tudo lá, como a gente já sabe, através das fintechs. E aqui, novamente, para reforçar, esse aqui é o principal, né, o principal benefício, ou enfim, o diferencial desse trabalho é descortinar que havia ali não apenas uma, duas práticas ilícitas, mas todo um ecossistema espalhado não apenas por todo o estado de São Paulo, mas por todo o Brasil, começando lá do sul, dos portos do sul do país, passando pelos portos paulistas e até o nosso interior do estado de São Paulo. Daí a gente felicita também, né, saúda a fala inicial do nosso moderador, o doutor Ulisses, aqui também muito feliz falar da importância da integração de órgãos de segurança pública do sul e de todo o país. E se estamos falando aí de coisas tão pesadas, né, mas por outro lado também vemos aqui muita esperança e muita construção positiva, coisa que a gente não tinha no passado. Não apenas a construção de reanálise de trabalhos de operação, coisa que era muito rara no passado. Não é? Muitas vezes aquilo que a gente faz uma investigação, ela fica, você senta em cima, esquece aquilo. A pessoa é presa, fica lá presa 30 anos, esquecida pelo sistema de justiça, tem que continuar a ser acompanhado, os dados têm que ser reanalisados pela inteligência e com isso gerar novas operações, que foi exatamente esse ciclo virtuoso que possibilitou a Operação Carbono Oculto. Mais do que isso, foi possibilitado no momento de tantas dificuldades, no cenário, a gente que opera com direito, no meu caso, no cenário jurisprudencial, não tem um único dia que no nosso grupo de debate de promotores de justiça de São Paulo, do país inteiro, não tenha uma, duas, três decisões que são, não é que elas são ruins, elas são vexatórias, sobre qualquer lugar do mundo seriam um vexame, são vexatórias. Não passa um dia sem a gente não tem uma decisão dessa. Não passa mês que não tenhamos, muitas vezes, uma legislação nova ruim.
Felizmente, hoje temos um novo grupo aí de legisladores antenados, preocupados com a segurança pública. Esperamos ter mais aí nos próximos ciclos. E é justamente essa união aí, essa integração entre as agências, entre as forças de segurança pública que vai permitir esse tipo, temos certeza, de novos trabalhos e novas grandes operações. Agradeço muito a cortesia, a atenção das senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado, doutor Leonardo, sempre muito preciso. Para mim, atuamos nessa operação, mas foi uma satisfação muito grande poder entender a dinâmica, porque o trabalho da polícia ela tem a sua relevância num determinado ponto e a dificuldade de conseguir montar todo esse arquétipo judicial e viabilizar as ações é missão dos promotores. Então, muito obrigado pelas palavras e agora nosso amigo delegado-geral vai começar com os questionamentos. Bom, queria agradecer ao Rodrigo, doutor Leonardo, coronel Nunes, pelas explanações. Vamos começar aqui um debate sobre essa temática. Tem uma frase que eu nunca esqueço, que diz o seguinte: não basta saber, tem que colocar em prática. E o planejamento e o foco em resultado devem ser um objetivo da persecução penal no Estado brasileiro. Eu sempre cito uma história de dois sapos que estavam em sua lagoa quando acabou a água. E aí uma das fotos que o Dr. Leonardo apresentou era uma seca, né? Acabou a água e aí eles resolveram procurar um novo local para que pudessem habitar. E um deles viu um poço e disse o seguinte: vamos pular no poço, tem água, a gente vai ficar numa boa. E aí o outro disse: tá, e a hora que acabar a água do poço, como que a gente vai sair desse poço? Então isso é um pouco sobre planejamento e visão de futuro. Nós aqui somos mais velhos, né? A gente conheceu os Thundercats e acho que o olho de Tandera ele tem muito a ver com isso. E outra questão importante que eu sempre cito é a questão de concentração de esforços. A história de Napoleão demonstrou muito isso, e também tem a fábula do cavalo. O cavalo diz: olha, eu sou um cara que corre bem, eu quero correr bem, eu não quero ser igual o pato, que nada mal, que corre mal e que faz tudo mal feito. Não quero ser igual. Por isso da importância de, dentro desse sistema de investigação estatal, cada um estar bem qualificado nas suas áreas específicas. E aí em Santa Catarina nós criamos uma estrutura há algum tempo chamada Granfacrim, que é um grupo que tem membros da inteligência do Ministério Público, da inteligência da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Científica e também do Poder Judiciário. E esse grupo ele se reúne constantemente para deliberar sobre questões que envolvem conhecimento da atuação das organizações criminosas. E a minha pergunta é justamente sobre isso. Qual a visão dos senhores sobre essa necessária integração dos órgãos e instituições que atuam no trabalho investigativo e a questão da troca de informações? Porque a gente observa muito que há um medo, um receio de repassar informações para um outro órgão, no sentido de que a gente quer preservar o poder da informação. E aí acontece como nos Estados Unidos, em 11 de setembro, que vários órgãos tinham a informação e acontece o atentado. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, por gentileza. Doutor Ulisses, eu gostaria de começar até... excelente pergunta, né? A importância das operações integradas, eu vou falar aqui 25 anos de carreira, eu acabei de mostrar para os senhores que se eu sentar em cima da informação, pessoas vão morrer. Autoridades, agentes públicos, e não estou indo acima da questão assim, Rodrigo, você já foi ao topo, né, que é a morte de autoridades e agentes públicos. Mas mesmo assim, se eu estou conseguindo pegar um fragmento de uma informação que está relacionada à lavagem de dinheiro, tráfico de droga, né, ou alguma questão externa, e não dá para quem de direito, para a Polícia Judiciária, para o Ministério Público,
dar continuidade nesse trabalho, não é nem a questão do medo ou querer ser o pai da informação, né? O por vaidade. Quando a gente coloca a vaidade acima, né, da necessidade de combater o crime organizado, a gente vai estar falhando. Então, o mais importante que eu entendo, né, é fazer essa forma ser, além de integrada, dinâmica. Se ela não acontecer de maneira rápida, né, é o que a gente mostrou aqui, né? Pessoas podem perder as vidas. Então a gente tem uma responsabilidade em cima disso tudo. Mesmo quando a gente fala de cenário inteligência, como o senhor citou, né? E tem que o doutor Leonardo citou também, são informações sensíveis, tem que ter o canal técnico correto para não ter vazamento e assim por diante. Mas esse canal técnico eu posso falar tranquilamente, principalmente nessa gestão do Estado de São Paulo, está aqui o Coronel Pedro e o Dr. Leonardo para falar, que nunca se combateu tanto o crime organizado que nessa gestão, né? Então a gente está tendo a oportunidade de enfraquecer o crime organizado. É isso que eu tinha a pontuar. Agora ligou. Ligou? Só posso concordar com o Rodrigo e agradecer a provocação do Dr. Ulisses. Eu estive, acho que há 1 ou 2 anos atrás, irei para Santa Catarina no final desse mês, estarei lá no encontro do GAECO. A última vez que eu estive lá, fiquei muito feliz de conhecer o Centro de Inteligência dentro do Ministério Público, onde há um representante de cada instituição, da Polícia Penal, Santa Catarina, Polícia Civil e Militar, todos trabalhando juntos de maneira sistemática e dentro de um ecossistema conjunto, a exemplo aí do que o senhor colocou. Nós aqui em São Paulo, Ministério Público, temos acordos, né, técnicos com a inteligência penitenciária, com a inteligência da Polícia Militar, e eu anseio o dia que a gente vai fazer um grande acordo para que a gente tenha algo similar a Santa Catarina. A gente já trabalha de maneira coordenada e conjunta, mas que a gente tenha um canal técnico ainda mais fluido, encimado em metodologia de trabalho, para garantir aí que não tenhamos vazamentos, a sensibilidade dos dados seja preservada e que a gente, assim, avance um pouco mais, porque tendo instituição, a gente não apenas tem 2 desafios. A inveja das pessoas, a dor de cotovelo da CIA e do FBI, que geraram o 11 de setembro, na verdade, que o senhor referiu, mas também a inveja institucional. Então a gente tem que lutar contra isso a cada dia para que a inteligência não seja algo que nosso colega, muito próximo do Dr. Rodrigo, Lincoln Gaquia, sempre fala. A inteligência não pode ser uma biblioteca de curiosidades. Bem, eu gosto de fazer vamos fazer uma análise de 2 perspectivas. Primeiro, é uma perspectiva horizontal entre as inteligências, né? Cada fragmento de informação que talvez para um não signifique muita coisa, jogada dentro de um contexto, é um grande boom. É a vida de alguém, é a segurança de uma comunidade, de uma população. Mas não é no meu estado. Interessa, é para um cidadão. Qual é o objetivo de todo mundo? O objetivo principal não é uma operação matar alguém, é levar a população. Mas se estiver no caminho, vai acontecer. Mas o objetivo final, para quebrar a vaidade, e é isso que talvez a discussão nesse ponto, é dar à nossa população a paz social, que ele consiga andar pela rua, uma situação tranquila. A pessoa gosta de viajar, vai para Londres, já tranquilo, lindo. O número de roubo de celulares em Londres está explodindo, está maior da Europa. Mas falar do Rio de Janeiro e de São Paulo é mole. Vai para Londres, vai para Paris, né? Você escuta, tá? Escuta nos alto-falantes. Cuidado com os pickpockets. E a gente fica aqui amenando, mas por conta da vaidade. Então o nosso objetivo tem que ser muito claro dentro dos nossos valores institucionais, que é a paz dessa população. E a troca veloz, doutor, mas tem que mandar em 3 vias. Cria metodologia, pô. Aproveita a tecnologia. É lógico que em determinado momento, o vagabundo vai entender, vai vazar uma informação, identifica e porra também. Mas deixar de fazer algumas coisas, algumas ações de integração, porque pode vazar,
porra, é muito melhor eu tentar fazer do que me resguardar a medos. E não, então melhor não fazer não. Porra nenhuma, vamos fazer sim. E outra integração bem interessante é a integração operacional. Você tem como passar o vídeo da operação do BOP? Tá? É um vídeo que é na escuta, tá? Acho que é o outro, pessoal. Pode ser o outro? Obrigado. Bom dia, chega aí. Tá tranquilo? Trabalha aqui. Chega aqui. Beleza? Tá, abre essa mochila pra dar uma olhada aqui. Vai lá, bom dia. Isso é o Na Escuta que eu falei para os senhores, tá? Produzido por essa agência de comunicação para mostrar um pouquinho do que é uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A complexidade que é juntar tantos homens que vão para as comunidades botar sua vida em risco, que são com dados de inteligência focados para ter mais assertividade. Mas o que é mais interessante é o movimento que a Polícia Militar fez no Rio de Janeiro, na última gestão, de aproximar mais a inteligência da operação, quando coloca um ex-comandante do BOP, Coronel Irá, amigo de todos aqui, vocês devem conhecer, como diretor-chefe da inteligência. Ele começa a dar a visão, isso a gente discutia lá no BOP, lá atrás, né? Quantidade de dado negado que o policial tem quando vai operar, que para ele não é uma realidade, ele deixa passar. E a gente começa a explorar ao policial que ele tem que ter uma visão mais precisa de quantas informações ele pode buscar. O que antes se entrava, né? Tiro, porrada e bomba, quebrava a casa do vagabundo todo. Agora ele vai lá e busca detalhes de informações, às vezes direcionados, de dados bancários, de dados de empresas que ele possa ter, aonde ele compra as coisas, aonde o filho daquele cara estuda. Começa a olhar com uma visão mais precisa, técnica, recolhe informações, agora o Irá, toma aí e resolve, faz esse cruzamento de dados aí que é a tua função. A operação já foi lá e já colheu, mas muda a visão de integração, não somente entre os órgãos de inteligência, mas também na operação, porque os agentes de inteligência, os promotores, não tem como estar lá, às vezes, na ponta da linha, mas você precisa, lá, às vezes, fazer isso. Vou dar um exemplo, e aí, parabenizar meu secretário que está presente aqui agora. Nós nos conhecemos operando lá em 2000 e pouquinho, eu no BOP, tenente novo, e ele lá na DRE. E uma das operações que eu fiz, eles precisavam entrar no Complexo do Alemão. Quem conhece não é simples, mas naquela época a gente conseguia, com uma maior facilidade, não que não fosse crítico, pegar pedaço de madeira. Mas, porra, eu vou me arriscar para pegar era uma cama, né, chefe? Acho que é uma cama. Ele mas é importante para a gente. Porra, tá bom, vamos lá, balaria, troca, vamos lá. Achamos aqui. Imagina, o polícia saindo com um pedaço de cama dentro do alemão. Pô, estão roubando cama agora? Mas dessa cama estavam as informações de transporte e eles conseguiram, com essa informação do transporte, da transportadora, conseguiu travar toda uma logística do tráfico, uma apreensão gigantesca, né, comandante? Através de um dado. Um dado que o policial vai passar 10 vezes pela cama e não entender, pela madeira, mas que era importante numa persecução de inteligência, de focar no que realmente a gente pode fazer. Então, acho que a gente pode cada vez mais fortalecer essas organizações, tanto na fluidez de dados de inteligência entre as instituições, entre os órgãos de inteligência, mas também na parte operacional. Coronel. Senhores, eu recebi uma pergunta do público, eu vou aproveitar porque ela é polêmica, acho que a gente vai acabar falando só sobre isso. Mas a pergunta, resumidamente, ela trata do tema que é mais recorrente em reuniões que envolvem várias instituições, que é a integração. A pergunta que a pessoa fez, resumidamente, é por que o judiciário não está aqui entre nós?
Primeiro ponto, aí tem uma questão legal, vou deixar para o doutor, para os operadores do direito falarem um pouco mais, mas nosso sistema legal ele tem que colocar o juiz numa condição de isenção, óbvio, ele tem que estar, não pode se envolver, ele não pode estar nem para um lado nem para o outro, ele é imparcial por natureza. Mas o que nós percebemos na prática, e eu vou fazer uma consideração importante aqui sobre sistemas de segurança judicial. Primeiro ponto, o Brasil é o único país do mundo que segurança pública é um tema que se circunscreve à órbita policial. Isso, de acordo com o que está parametrizado pela arquitetura constitucional. A arquitetura constitucional é revolucionária de 88 em relação às outras versões da Constituição, porque ela unificou, ela centralizou o tratamento de segurança pública num único dispositivo, mas traz um problema gravíssimo. Ele dá a impressão para os outros operadores, particularmente os da persecução criminal fora do ambiente policial, que segurança pública é um problema só das polícias. Se eu consultar o mesmo texto constitucional, eu vou constatar que para o Ministério Público e para o Poder Judiciário, em segurança pública está reservada única e exclusivamente atribuições voltadas a controle externo. Então, se o Ministério Público quiser, se o Poder Judiciário quiser, eles vão só atacar pedra, eles não vão participar da solução. E o papel do Judiciário, do Ministério Público, e mesmo que não atuando diretamente na questão de produção de prova pré-processual, é lidar com o tema da impunidade. Assim, a ação, toda a persecução penal, e no mundo inteiro, quando há uma crise de segurança pública, de criminalidade, todo o sistema de persecução criminal é chamado a prestar contas, porque não é possível fazer segurança pública sem que o sistema legal ele entenda a prioridade. Não é possível o juiz, no momento que ele vai decidir qual processo ele delibera primeiro ou anteriormente, ele entender qual é o crime que hoje deve ser enfrentado com prioridade, considerando os impactos que ele traz para a segurança pública de todos nós. Então, a questão toda que eu acredito que deva ser tratada é a falta de percepção, talvez, né, das estruturas em relação ao seu papel no controle do flagelo do crime. Todos têm uma participação importante. O sistema legal, o sistema de persecução, ele tem eminentemente uma função preventiva, a punição é meio, não é fim. Então, é importante que se teste e se envolvam as estruturas basicamente com essa consciência de participação na gestão de um problema que é de todos nós. E aí, falando também da questão do Poder Judiciário, um pouco de inteligência também para lançar polêmica de vez, né? Então, o que nós entendemos, eu opero inteligência há quase 33 anos. Eu trabalho com isso há muito tempo. E, infelizmente ou felizmente, sempre nesse ambiente de crime organizado. O crime organizado aqui em São Paulo é muito mais velho do que a maioria das pessoas imagina, né? Primeira fase nossa aqui de lidar com, ou de se estruturar para enfrentar o crime organizado, eram só nós, da ponta da linha, que fazíamos isso, porque as estruturas governamentais elas faziam questão de negar a existência de crime organizado. Então, a gente teve que viver sozinho durante muitos anos, né? E o fato é que o que nós estamos vendo hoje, bem mencionado pelo Rodrigo, a gente está vivendo um momento particularmente muito próspero. Há um alinhamento de posturas, de pessoas preocupadas e republicanamente comprometidas com o enfrentamento do problema, capitaneadas por uma política de segurança que pela primeira vez insere enfrentamento do crime organizado como uma pauta central da sua política de segurança, uma questão central. E aí, falando de inteligência, daquilo que me importa aqui e nesse contexto todo nosso, o papel da inteligência hoje é muito claro. O Rodrigo falando, escutando você falar, Rodrigo, a gente tem que falar mais, a gente precisa conversar mais. A constatação que eu chego é que a gente fala pouco, porque o que você faz é exatamente o que eu faço em contexto diferente. A nossa ideia é que eu consiga contribuir para que o acionamento da máquina persecutória, por quem tem atribuição para investigar e processar, seja focado naquilo que efetivamente afeta a todos. É trazer para a persecução criminal a realidade da rua. Essa é a minha grande ambição, talvez seja a minha preocupação para os próximos para as próximas décadas, se eu conseguir viver tudo isso. Então, o que eu queria propor para todos, a discussão qual a visão, né, que os senhores têm, por exemplo, da atual postura do Poder Judiciário como instituição em relação ao flagelo do crime organizado, e falar um pouco mais sobre as percepções de todos, sobre as ações ou os entregáveis da inteligência policial para o aperfeiçoamento da persecução penal. Muito obrigado. Só queria fazer uma fala antes, doutor
Leonardo falou sobre a CISI, que é um centro de inteligência e segurança institucional do MP de Santa Catarina, e nós temos lá dentro da CISI policiais civis, policiais militares, que atuam nessa lógica de troca de informações e integração na área de inteligência. Mas nós atuamos presencialmente em cada núcleo dos GAECOS de Santa Catarina com delegados e agentes escrivães de polícia. Então, nós estamos presentes dentro do trabalho de investigação do Ministério Público e dentro do trabalho de inteligência do Ministério Público. Mas nós somos além em Santa Catarina. E lá, dentro do Tribunal de Justiça, nós temos o NIS, que é o Núcleo de Inteligência e Segurança. Dentro do NIS TJ, nós temos uma estrutura em que a inteligência é realizada pelos policiais civis e a contra-inteligência é realizada pelos policiais militares. Então nós temos um coronel, um tenente-coronel e um delegado de polícia que realizam esse trabalho, onde policiais civis atuam numa articulação para dar também subsídio ao presidente do tribunal e ao coordenador dessa estrutura de segurança orgânica e de inteligência, que é o desembargador da Labrida e egresso do Ministério Público de Santa Catarina, que cria essa estrutura numa coordenação com os juízes das comarcas e agora com a nova vara de organizações criminosas dos juízes sem rosto, que está atuando em todos os processos criminais que são da 12.850, que é a Lei de Organizações Criminosas. Então, o case de Santa Catarina é muito interessante para quem quiser conhecer essa estrutura. O Dr. Leonardo estará lá no final do mês e implica em várias questões interessantes. Porque nós, de 2022 para 2023, nós aumentamos em 66% o número de mandados de prisão cumpridos. Continuou aumentando de 23 para 24 e de 24 para 25. E o número de mandados de busca e apreensão cumpridos também, com uma articulação de criação de algumas estruturas. Cyberlab da Polícia Civil, que identificou 185 possíveis ataques em escolas, dos quais 27 em São Paulo, por conta da ausência de barreiras. E aí nós criamos um setor que tem por objetivo movimentar fraudes financeiras numa articulação com as instituições bancárias, com o COAF e com o nosso LAB. E aí, nessa estrutura, nós produzimos 38 relintes de suspeitas de fraude financeira. Mas, para além disso, nós criamos 2 operações de inteligência para colheita de provas e informações que visam subsidiar a atuação policial. A Operação Minuano, Fronteira Sul, identificando organizações criminosas, 2, que são do Rio Grande do Sul e têm penetração em Santa Catarina, e uma outra, a Tapê, que foi na fronteira norte com o Paraná, identificando pelo menos 3 organizações criminosas do Paraná, do Rio e de São Paulo, que têm atuação na fronteira norte de Santa Catarina, com uma geração de produção de conteúdo de diversos relintes. E só no caso da fronteira norte, para vocês terem uma ideia, nós fizemos aí a identificação de 150 lideranças na fronteira norte e de 20 lideranças na fronteira sul, que depois algumas delas nós conseguimos fazer uma movimentação para o sistema penitenciário federal, fazendo ações de inteligência. Eu acho que a inteligência é o grande caminho para o futuro da persecução penal. Mas fiquem à vontade agora para a gente falar um pouco sobre o judiciário e essa participação no sistema criminal. Estava ligado, eu acho. Foi? Foi. Obrigado. A gente agradece, né, a participação de quem encaminhou essa pergunta, realmente fundamental. E a gente propõe aqui, né, uma seguinte reflexão a partir do que o Coronel Pedro Luiz trouxe, né? Nós temos pelo menos aí 2 judiciários aqui falando do estado de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, que é visto em âmbito nacional como um tribunal extremamente duro, tem críticas de ministros do STJ publicadas em rede aberta falando da dureza que o Tribunal de Justiça de São Paulo não respeitaria as decisões do STJ. Isso aí está em rede aberta, qualquer um pode encontrar. E, por outro lado, a gente tem as cortes de Brasília que, muitos casos, já falou sobre isso, trazem decisões que nos afligem, quando não nos causam até uma
uma vergonha institucional e seríssimos problemas para as nossas investigações, para os nossos casos práticos. Por outro lado, o sistema judiciário paulista, né, na maioria extremamente confiável, a gente tem aqui também é exemplo do que trouxe o Dr. Ulisses, um núcleo de inteligência, né, composto pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil de São Paulo, com a delegacia lá dentro, realizando um trabalho já de inteligência junto ao Poder Judiciário, assessorando o Tribunal de Justiça. Né. O CNJ baixou recentemente uma doutrina de inteligência, o sistema de inteligência judiciário. Então, vemos aí uma modernidade querendo avançar, trazer a inteligência e as soluções mais próximas daquilo que a maioria da população brasileira espera, deseja, né? E, todavia, algumas velhas práticas que ainda não querem sair do lugar. Obrigado, doutor. Vamos lá, Rodrigão. Coronel, eu falo assim, é importante até quem trouxe a pergunta. Eu entendo que não tem que estar nessa cadeira aqui. Eu entendo que tem que estar naquela cadeira lá. Tá? Escutando as nossas dores. Escutando as nossas necessidades. Porque quando a gente vai, como o doutor Leonardo falou, há uma preocupação, tem que fazer um mandado de busca, né? Há uma necessidade de buscar mais prova, como o Coronel Nunes falou, né? Então, aí às vezes a gente fica decepcionado com algumas decisões. Ah, tá frágil, não tá robusto, né? Então a gente fica preocupado, porque eu acho que tem que estar naquela cadeira ali, ouvindo a gente, né? Que, como operador que está lá na ponta, eu acho que é a única observação que eu gostaria de fazer. A capacitação, né, Rodrigo? Perfeitamente. A convite da IPM, da Escola Paulista da Magistratura, a gente começou um ciclo, muitos da equipe da Ana Sanches, que estava aqui, não é? Cortou. Voltou? A equipe de ciências forenses nossa foi conversar com mais de 700 magistrados de São Paulo para que eles entendam um pouco melhor como é que funciona a tal da cadeia de custódia. Melhor trocar o microfone. A cadeia de custódia, as necessidades de se garantir isso e como isso funciona até mesmo do ponto de vista tecnológico. Então, eu concordo totalmente com o Rodrigo. A magistratura precisa perceber que estamos... Para os senhores terem ideia, numa dessas operações, numa das 3 operações que fundamentaram a Carbono Oculto, um juiz indeferiu todos os mandados. Todos os mandados. Todos. Um caso gravíssimo, todos são gravíssimos, todos os mandados foram indeferidos. Então a gente vê que ainda assim, mesmo no estado de São Paulo, algumas vezes temos alguns escorregões. Eu acho que a única resposta é realmente a capacitação, o trabalho e na modernização. Primeiro, só falando uma colocação que o senhor disse que o TJ de São Paulo é criticado por ser muito duro. Para mim é um elogio, meu Deus. Né? Porque alguns podem ser a crítica, é um elogio. Sou duro e tem que ser com vagabundo ser duro mesmo, tá? Não tem como ser diferente. Mas, voltando a essa parte da integração, como a gente pode buscar melhor, defendendo o Sansone, tá, pessoal, que está ali do lado, amanhã, o doutor Alexandre Abraão vai estar aqui falando, é um juiz de direito do Rio de Janeiro. Ele é um parceiro da segurança pública e ele é uma voz muito forte dentro do Tribunal de Justiça para falar um pouquinho sobre isso. Hoje, está responsável da vara de organizações que combate, né, as organizações criminosas. Ele é um conhecedor e um estudioso, tá? Eu tenho certeza que uma hora ele vai estar aqui, mas nos outros momentos ele vai estar ali sentado ouvindo. Ele ouve bem o que nós precisamos, mas de uma outra forma, como nós conseguimos aproximar dentro do Batalhão de Operações Especiais, os judiciários, os promotores, todo mundo que faz parte desse processo, levamos para sentir um pouquinho, Pedro, a realidade do que é a operação e o nosso trabalho. Então começamos a fazer estágios de operações, mas não para ele, vai sair um policial dali, não, para entender como é que é o processo de treinamento, como é que é o processo de operação. Colocamos ele no blindado, fazemos operações simuladas, para ele sentir um pouquinho só daquele calor, daquela pressão, do que é, né, uma operação policial. Chumbo quente passando perto da orelha. Nem tanto, porque senão se caga. Não, se caga não, desculpa. Mas não é normal para ele. Mas vou te dar 2 exemplos que aconteceram lá, tá?
para eles entenderem isso e entender como a prova, às vezes, é difícil você consolidar uma prova. Também na defesa do policial, porque sempre eu vou falar aqui, tudo que a gente está falando aqui no final é para o policial trabalhar melhor na ponta da linha e a população está segurando a rua, tá? Sempre é o foco da gente aqui, a inteligência vai produzir, vai prender para a população, tá, a paz social na rua. Então, uma delas, um promotor, grande amigo também, um cara atirador e estava sempre defendendo a polícia e muito atuante. Durante a gente foi fazer uma operação com ele, numa comunidade de baixa periculosidade, baixíssima, que era do lado do batalhão. Quando a gente desembarcou da viatura e soltou os fogos, ele congelou. Congelou. Ele, Nunes, eu não sei o que aconteceu, congelei. Aí o policial entendeu, né? Segurou o fuzil dele, pistola, calma, doutor, calma, respira, calma. Ele, Nunes, eu não sei. Eu sou só com os fogos. Eu já imaginei que eu ia morrer, que eu ia tomar tiro. Eu falei, isso é que é todo dia para polícia. Todo dia. Quando está estando o aço passando. Dia a dia. Dia a dia. Outra percepção. Depois, fizemos uma operação simulada. E dentro, eram só os juízes e promotores na patrulha, desembarcaram no blindado, estava com equipamento de detecção de disparo, capacete, sentiu o peso. Tem que sentir o peso também. E aí entraram na comunidade, troca de tiro simulada, aí o vagabundo começa a correr, e o doutor, juiz, começa a dar tiro. O vagabundo, cai. Aí ele chega lá, amarradão, avança, chama, peguei um, para. Aí de repente vem uma mãe. Ai, meu filho, desesperado, meu filho. E aí, todo mundo congelado. Parou. Vamos debater agora 2 minutinhos? Primeiro, o senhor fez certo? Ele, lógico, estava me dando tiro. Falei, não sei, o senhor que me diz, porque 3 tiros foram pelas costas. E aí? Não, mas ele estava trocando tiro comigo. Tá vendo como que acontece com o policial? Tá vendo? A mãe, a juíza que era a segunda. Aí veio, a senhora não colou as placas quando viu uma criança ensanguentada no seu colo? Ah, não é comigo, não é comigo, não. Lá naquela hora é o Estado que está ali, é você. E tem que dar atuação para aquilo. Continua operando, socorre a criança, faz o local de crime. Ah, mas desfez o local de crime. Isso não podia acontecer, perde todas as provas. Meu Deus. Mas da mesma forma que eu mostro para eles um pouco da realidade e tem dado ótimos resultados, eu também tenho que aplicar mais conhecimento para o meu policial. Ele tem que entender melhor a coleta de provas, ele tem que entender melhor que se eu tiver que desfazer no local de crime, escreve, justifica. Não tenta enganar o processo, dando um jeitinho é pior. Eu vou perder boas ações, porque você tem que dar um jeitinho no processo. Não dá jeitinho não. Então o conhecimento é importante, trazer todos para o problema, né, para entender que olha a dificuldade, pô. Uma operação quanto essa que a gente brinca assim, é uma operação lindíssima. A beleza dessa operação que o senhor fez aqui, lá a gente está olhando, o doutor Felipe Cury, que é o secretário da Polícia Civil, está ali, é o próximo a debater aqui. Temos várias operações, chegar nesse nível de qualidade, de tamanho talvez não consiga, porque aqui é gigantesco. Mas tem ramificação lá no Rio, não tem? Sei, eu sei de empresários, sabemos. E grandes empresários, que nem no Brasil estão. Olha como é que é sinistro. E não vão voltar tão cedo, acredito. Já sabe, né? Pessoal, vamos ter que encerrar. Tinha mais uma pergunta aqui sobre a PEC da segurança, mas já ultrapassamos o nosso tempo. Estamos sendo cobrados, daqui a pouco combinarão multas aí por olhando conta feio do pra excesso. gente. Eu tô olhando para lá para não olhar para mas eles estão olhando para mim. Obrigado a todos que estão aqui presentes. Foi um prazer imenso discutir esses temas que são presentes na sociedade de forma cada vez mais intensa. Obrigado. Obrigado a todos. Mais uma vez, boa tarde. Bom segmento do evento.